E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas formas, alguns sinais, alguns jeitos que Deus, muitas vezes ele está falando com a gente e a gente acaba não prestando atenção. Seja numa batalha espiritual que você esteja, ou caso pode ser mesmo que você está querendo uma resposta de Deus para a tua vida. E Deus, ele tem muitas formas de falar. Ele não se limita a apenas uma forma de falar, mas Deus tanto ele fala quanto ele dá sinais. O problema é que, por vezes, nós não entendemos os sinais, né? Eu falo muito sobre batalha espiritual aqui nesse canal, mas eu também não posso deixar de trazer outros assuntos que também são relacionados a Deus e que também vai te ajudar na batalha espiritual. Porque, às vezes, quando a gente está lutando contra o inferno, que é algo muito constante na vida do servo de Deus, muitas vezes a gente foca muito em Satanás. A gente foca muito nele, o que ele está fazendo, o que ele está agindo, mas existe uma coisa que é estritamente importante, é você ouvir aquilo que Deus está falando com você. Porque Deus fala, Deus dá sinais, só que muitas vezes a gente não entende esses sinais. E por que será que você não entende os sinais que Deus está te dando? Por que será que você não entende aquilo que Deus está falando com você? Será que o problema está em Deus? Ou será que o problema, por vezes, está em nós? Então, aqui nesse vídeo, ainda, eu não tenho roteiro. Eu conto com aquilo que o Espírito Santo vai falando ao meu coração e eu vou trazendo aqui para vocês, como sinais, como formas de que Deus está falando com você, mas você não está ouvindo. Porém, a partir de hoje, a partir desse vídeo, você vai começar a ver que Deus está falando com você nos mínimos detalhes. Você vai perceber o que Ele está falando. Você vai seguir a direção do céu que Ele está dando para você, para a tua vida. Porém, antes de eu falar uma das formas que Deus ele fala com você, talvez você não está compreendendo, antes de falar esse primeiro sinal, eu gostaria de falar o primeiro passo que você precisa fazer para que você possa de fato ouvir aquilo que Deus está falando contigo. A primeira coisa que você deve fazer é silenciar as outras vozes. O que tem falado mais com você? O que mais você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Com quem você tem caminhado? O que você tem assistido? Qual é o tipo de música que você vem ouvindo? Porque aí as pessoas se enchem de outras coisas e simplesmente depois elas vêm abrir a boca delas e vêm falar que Deus não fala com elas. Mas espera aí. O que é que você está colocando para dentro da sua mente? O que você está colocando para dentro do seu coração? Ah, Camila, então agora eu vou ter que ser bitolada da cabeça? Não, você não precisa ser bitolado. Se bem que para você caminhar com Deus, você realmente precisa ser um pouco doido, precisa realmente ser um pouco louco, porque às vezes ele vai te dar algumas direções, coisas particulares entre você e Deus que você na verdade nem pode abrir para outras pessoas, porque elas não vão entender. Mas silencie aquilo que você tem que silenciar. Silencie as pessoas que você tem que silenciar. Porque tudo, gente, que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, desce para o nosso coração e vai gerar alguma coisa. Só que a gente tem este problema com o silêncio. Porém, Deus, ele trabalha de forma organizada. Deus, ele trabalha na paz. Então, se dentro da tua mente ou dentro do teu coração estiver um barulho, estiver uma bagunça, estiver uma sujeira, se você estiver com algumas ideias que não provêm da parte do Senhor, se você tem assistido coisas com informações duvidosas, então aquilo começa a tomar posse de você, começa a tomar posse da tua mente, começa a tomar posse do teu coração. Então aí, Deus ele vai falar, porque ele fala. Existem momentos que ele silencia? Sim, tem momentos que ele silencia, mas ele fala. Porém, se a tua mente estiver cheia de asneira, se o teu coração estiver cheio de asneira, se a tua cabeça estiver cheia das coisas do mundo, como é que você quer se conectar com Deus? Como você quer ouvir a Deus? Deus ele está dando sinais e ele está falando. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para você, se desconecta daquilo que você precisa de fato se desconectar. Porque Deus, ele é santo. Porque Deus trabalha na paz, Deus trabalha na calmaria. E muitas vezes é você que não está entendendo a estratégia. Porque você está perdendo tempo com coisas ao qual você não deveria perder. A primeira coisa, eu não posso começar a falar aqui das formas com que Deus fala com você se eu não te der essa introdução aqui. Uma coisa que realmente vai fazer diferença para você.
Com quais pessoas você convive? Você se parece com essas pessoas que você convive? Então, repense sobre algumas coisas. Repense sobre os lugares que você anda. Repense com as pessoas que você anda. Repense com quem você conversa, com quem você troca a tua energia. Repense sobre essas coisas, porque por vezes Deus está te dando sinal e você não entende. Por vezes temos colocado outras coisas no nosso coração, no trono do nosso coração, no trono da nossa vida. Então, vamos lá, para finalmente o primeiro sinal ou a primeira forma que Deus, ele fala com você. A primeira coisa, que você pode notar quando Deus está falando com você é uma testificação de espírito. É algo que você sente dentro de você. Quando a gente fala sobre sentimento, as pessoas vão falar, porém, o coração é enganoso. Mas, que inclusive, isso está na palavra de Deus. O coração é enganoso. Não ouça o teu coração. Não dê ouvidos àquilo que o teu coração faz você sentir. Porque, por vezes, ele é enganoso e pode afastar você dos planos e do propósito e do chamado de Deus para a tua vida. Então, toma cuidado com o coração. Mas a primeira coisa, você sente uma testificação dentro do teu espírito. Cami, como que funciona isso? É muito simples. Você sente paz naquilo que você está fazendo. Naquela decisão que você tomou, naquilo que você escolheu, você sente paz. Embora possa parecer uma coisa muito estranha e esquisita que você está fazendo, quando você sente paz, você pode saber que é Deus que está falando com você, através do seu Espírito Santo. Chame como intuição, chame como sexto sentido, chame como você quiser. Mas isso é uma testificação do Espírito dentro de você. É algo que você sabe. Quando você toma uma decisão e você sente paz, ali, naquele momento, Deus está falando com você. Mesmo que, aos olhos humanos, possa parecer que você está perdendo. Porque o ser humano, ele quer sempre ganhar, ele quer sempre estar por cima, mas a vida, ela é feita de altos e baixos. Tem momentos que você está super bem, tem momentos que você está mais fragilizado. Hoje, com esse coaching gospel, a gente acha que todo dia a gente vai estar exultante e alegria, Mas foi exatamente o que eu falei na live sobre depressão, ansiedade e síndrome do pânico. A pessoa precisa dar uma passeada lá na Bíblia, no livro de Salmos. Então, a primeira coisa que Deus fala contigo, que você sabe sobre o sim ou sobre o não da parte de Deus, é quando você sentir paz. E eu acho graça que às vezes as pessoas estão em batalhas espirituais, estão lutando por alguma coisa, porém essas pessoas não querem caminhar ao lado de Deus. Elas só querem a proteção de Deus. E eu falo para vocês, o que vai trazer muito benefício para a tua vida é a obediência. A obediência, ela traz proteção. Quando você obedece a Deus, você está cumprindo um princípio da palavra dele. E é impossível você não ser abençoado, você não alcançar aquilo que você tanto deseja. A segunda forma que Deus fala com você é através da sua palavra. Mas sabe qual é o problema? A gente quer a revelação, a gente quer a profecia, a gente quer que Deus fale algo no nosso íntimo. Só que nós temos a palavra de Deus à nossa disposição e ali também Deus está falando conosco. Por quê? Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece os princípios da palavra de Deus, você vai conseguir na sua vida agir de acordo com a palavra de Deus e inevitavelmente você vai ser abençoado. Mas o nosso problema, por vezes, é preguiça. É preguiça. A gente quer esperar alguém falar no nosso íntimo, trazer uma revelação, uma profecia, e aí você está esperando Deus falar contigo dessa forma, mas você tem que ver também que tem a palavra do Senhor. Então, quando você lê, quando você medita na palavra de Deus, quando você assiste uma pregação, quando você realmente se coloca na posição, você entende por vezes que na palavra Deus está falando com você. Eu estava orando agora há pouco e abri a palavra do Senhor e ali Deus começou a falar comigo. Então, existem várias formas de Deus falar com você e a palavra é uma dessas formas de Deus falar com você. O problema é que às vezes a gente é mimizento, às vezes a gente é birrento, às vezes a gente está revoltado e às vezes a gente quer comover a Deus ou obrigar a Deus a Ele falar ou fazer as coisas da forma que a gente quer. E eu sinto muito em te dizer, isso acontece na minha vida também. Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele precisa fazer.
Você pode não gostar, você pode não aceitar, você pode, quem sabe, até mesmo se revoltar. Mas Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer, porque Ele é Deus, porque Ele não é ser humano, porque Ele age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E por vezes, sim, a gente não vai entender o que Ele está fazendo. Por vezes vai doer, por vezes vai machucar. Por vezes, quem sabe, você pode olhar para Deus e falar assim, nossa, Deus está tirando coisas de mim. Nossa, Deus é vilão. Às vezes, a forma com que a gente fala do Senhor, e eu me incluo nisso, faz parecer com que Deus é vilão, que Deus está tirando coisas, que Deus está tirando pessoas, quando na verdade Ele está cuidando de você, quando na verdade Ele está zelando por você, porque você na verdade não sabe aquilo que é melhor para você. E se você entregou a sua vida para Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, Ele vai cuidar das coisas. Ele vai mexer nas coisas, Ele vai tirar pessoas, Ele vai colocar pessoas, Ele vai tirar você de lugares que você gostaria de estar, Ele vai colocar você em lugares que você não gostaria de estar, Ele vai fazer você passar por situações que muitas vezes podem ferir o teu coração, mas está te moldando, está te forjando, está fazendo você crescer espiritualmente. Gente, nesse tempo que a gente tem vivido hoje, com as coisas que têm acontecido, com as coisas que vão acontecer, aqueles que não são realmente escolhidos pelo Senhor, eleitos por Deus, eles não vão suportar a pressão. Essas pessoas não vão suportar a pressão, sabe por quê? Porque dói, porque às vezes nos fere. E porque somente aquele filho, aquele servo que é fiel, consegue suportar as dores, amando a Deus, obedecendo a Deus. E somente essas pessoas vão conseguir alcançar a promessa. Por que tem pessoas que têm promessas e não têm alcançado essas promessas? E muitas vezes se apoiam, nossa, não, mas Deus prometeu para mim que eu seria profeta de nações, que eu seria pastor, que eu seria um bispo, que eu alcançaria isso ou aquilo na minha vida. E essas pessoas, elas se apoiam nessa promessa, mas elas nunca chegam ou demoram muito tempo para chegar nesse lugar. Por quê? Porque tem que suportar o fogo. Porque tem que suportar o fogo, porque tem que aguentar. O lugar, o cenário da promessa, do propósito já está pronto. Quem não está pronto é você. E aí, se você não aprender a ouvir a voz de Deus, porque mesmo quando Deus está em silêncio, trabalhando na nossa vida, mesmo assim em silêncio, Ele sempre está dando um direcionamento. Por vezes você tem que esperar, por vezes você tem que confiar. Agora, a terceira forma com que Deus também pode falar com você, Ele pode usar pessoas para falar com você. Ele pode usar profetas para falar com você. Mas não se limite apenas ao fato de que Deus pode falar contigo através de uma pessoa, dentro de uma igreja, de um profeta, de um pastor, etc. Porque muitas vezes, pessoas ao seu redor, em que você talvez olha e não dá R$1 por ela, às vezes essa pessoa está sendo usada por Deus para falar com você e você simplesmente está olhando para as falhas dessa pessoa, está olhando para os defeitos dessa pessoa e você não está percebendo que Deus está usando essa pessoa para falar com você. Está usando essa pessoa para alertar você. E aí você fica, meu Deus, fala comigo. Meu Deus, fala comigo. Gente, Deus está falando a todo tempo, a todo momento. Que você hoje, venha ligar suas antenas espirituais para que você possa, de fato, se conectar com o céu. Que você vai perceber que a todo tempo e a todo momento Deus fala. Deus está sempre falando. Somos nós que temos que sintonizar com Ele. Somos nós que temos que entrar na posição. Somos nós que precisamos abrir mão de coisas para estar mais próximo, mais perto de Deus e entender que, na verdade, Ele não está tão calado do jeito que a gente acha que Ele está. E o quarto sinal aqui de uma forma com que Deus ele fala com as pessoas é através de sonhos. Através de sonhos. Mas o que eu tenho visto é uma confusão. Você precisa aprender a discernir, você precisa estar ligado realmente na fiação com Deus para saber quando um sonho vem da parte de Deus ou quando é um sonho natural. Porque às vezes pessoas querem espiritualizar tudo. Pessoas querem andar no sobrenatural, pessoas querem 24 horas por dia, ver anjos, ver demônios, estarem tomados da presença de Deus. Só que, gente, nós somos seres naturais.
Somos sobrenaturais? Sim, com toda certeza. Somos espirituais? Sim, mas não somos pessoas naturais. Então a gente precisa saber dividir as coisas, porque senão realmente você fica bitolado da sua cabeça. E Deus, ele fala conosco através de sonhos. Os sonhos que Deus traz para você, revelações que Deus fala com você, direções que Deus fala com você através de sonhos, você precisa estar ligado no mundo espiritual para entender que é Deus falando contigo. Por vezes, muitas vezes na minha vida, eu tive sonhos que era Deus falando comigo e eu simplesmente não entendia. Tinha sonhos que eram mais claros, tinha outros sonhos que precisava de interpretação, né? Mas às vezes eu não entendia, sabe? Eu não entendia. Eu fui começar a entender a importância dos sonhos há pouco tempo atrás. Então, por exemplo, essa noite eu tive sonho profético. Essa noite Deus me mostrou coisas através de sonhos. Porém, eu ainda não entendi claramente. O que eu faço? Eu vou orar e eu aguardo o Espírito Santo falar comigo, porque ele fala. Eu vou também, por vezes, pedir ajuda para alguém. Poxa, fulano, me ajuda aqui a interpretar esse sonho. Eu tenho uma pessoa que eu já falei para vocês aqui, que sempre que eu tenho algum sonho que eu tô com muita dificuldade de entender, eu vou falar com ela, que é a Mari. Sempre vou conversar com ela, porque ela é grandemente usada por Deus, porque a gente precisa entender que o corpo de Cristo, né, um membro, ele completa o outro, ele ajuda o outro. Então, apesar de eu, Camila, ter o dom de interpretação de sonhos, às vezes quando é o meu sonho, eu fico um pouco assim meio confusa, por isso que eu vou pedir ajuda. A gente tem que ser humilde. Então, que a partir de hoje, você possa ter mais essa consciência que por vezes, Deus, ele está falando com você através dos teus sonhos. E você não está entendendo. Mas quando você tiver um sonho em que você tiver uma desconfiança, que você fala assim, poxa, eu acho que Deus está querendo me falar alguma coisa, Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Então você acorda, você ora e fala, Senhor, eu sonhei algumas coisas, não fale ainda o que é, tá bom? Seja inteligente, tá bom? E trabalhe em segredo com Deus, porque às vezes a gente tem que ter uma estratégia de você não falar tudo. Por quê? Porque o diabo tem ouvido. Ele escuta, né? Ele não entra na tua mente, na mente do servo de Deus. Satanás, ele não entra, mas ele escuta o que a gente fala. Ele observa. Então, quando você tiver um sonho, dá um tempinho, espera um pouquinho, pergunta, como eu acordei hoje de manhã, e eu falei assim, nossa, Senhor, eu tive um sonho assim meio diferente. O que será que o Senhor está querendo falar comigo mais? Eu ainda não abri a minha boca para falar o que é. Eu estou só aqui, ó, pensando e perguntando para o Espírito Santo o que é, porque ele vai me falar. Então, se até o final do dia, se até amanhã eu ainda não entender, aí sim, né? Eu vou procurar uma pessoa, vou procurar ajuda, falar assim, poxa, Mari, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo interpretar esse sonho, eu não estou entendendo o que Deus está querendo me dizer, né? Porque a gente tem que ser humilde. Mas selecione muito bem as pessoas para quem você vai pedir ajuda, tá bom? Tem que ser uma coisa guiada por Deus, porque às vezes você vai pedir ajuda para a pessoa errada, que pode te dar um direcionamento errado. Então a gente precisa aprender a ser seletivo. A gente precisa ter o direcionamento de Deus. Por que às vezes você se decepciona com pessoas? Porque às vezes você se decepciona com pessoas de Deus, com pessoas da fé. Porque às vezes você não tem esse filtro. Às vezes você não vai buscar de Deus, Senhor, é para eu falar isso para essa pessoa? Porque aí você muitas vezes olha e fala assim, poxa, a pessoa tá dentro da igreja, né? Eu vou contar as coisas para ela. Só que não, gente. Não. Tenha a testificação de Deus no teu espírito primeiro. Tenha a direção de Deus. Nem tudo a gente conta para todo mundo. Nem tudo. Porque se Deus for usar uma pessoa para ajudar você, ele vai direcionar quem vai ser essa pessoa para ajudar você. Tem que ser uma pessoa de confiança. Tem que ser uma pessoa que guarda segredo. Tem que ser uma pessoa que amanhã ou depois, se por algum motivo vocês pararem de se falar, ela não vai abrir o bocão dela falando as coisas pra todo mundo. A gente tem essa mania de ser linguarudo, de falar tudo pra todo mundo, de achar que todo mundo é amigo, e muitas vezes não é. E aí você pensa, nossa, mas eu estou julgando a pessoa. Não, gente. Às vezes é Deus falando contigo, filho, não confie nessa pessoa. Não fale tudo para essa pessoa. Porque uma pessoa, quando ela é de Deus, mesmo que se por algum motivo vocês parem de se falar, futuramente essa pessoa não vai abrir o bocão dela e prejudicar você, né? Mas isso aí é uma coisa que a pessoa teria que resolver com Deus, já não é um problema nosso, não é mesmo? Porque Deus, ele é totalmente de confiança, então ele vai trazer pessoas de confiança para a tua vida. E essas foram algumas formas
que Deus me indicou, Deus falou comigo para trazer aqui para vocês, de formas com que Ele está falando com você e por vezes você realmente não está percebendo, né? E lá na palavra do Senhor, em Isaías, capítulo 64, no versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Então Deus, Ele está trabalhando a seu favor. Deus não está simplesmente só lá no céu, né, no ar-condicionado, tranquilinho, ou com o cobertorzinho dele, só recebendo adoração, não. Deus está trabalhando desde o princípio, desde os primórdios. Jesus já falou que Deus, Ele está trabalhando até hoje e Ele está realmente trabalhando ao teu favor. Se você confia em Deus, se você entregou coisas na mão de Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando. Pode ser que Ele passe um tempo em silêncio, mas não desanime por causa desse tempo de silêncio de Deus. Porque todos nós, às vezes, precisamos ficar em silêncio. Sabe aquele dia que você não está afim de conversar? Você não está afim de falar, você está afim de ficar na sua, de fazer as suas coisas. Nós precisamos desse tempo. Então Deus também tem esse tempo. Às vezes, para a pergunta que você está fazendo para Deus, para o questionamento que você está fazendo para Deus, para não te dar um não, Ele vai ficar em silêncio para trabalhar a teu favor, para poder trazer um sim para a tua vida, para poder trazer bênção para a tua vida, para poder fazer aquele sonho que você tanto sonha, tanto almeja, tanto espera acontecer. Mas saiba que Deus, absolutamente em todo tempo, Ele está falando conosco. Fique sensível à voz do Espírito Santo. Tem que orar, gente, tem que jejuar, tem que ir na igreja. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus e diz, eu não preciso ir na igreja porque lá tem pessoas, porque isso, porque aquilo. Gente, isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa, pessoas gostam de dar desculpas, pessoas gostam sempre de falar que os outros são ruins, mas ela presta, ninguém presta, só ela presta, né? Então, essas pessoas estão se enganando, essas pessoas estão atrasando coisas na vida delas que realmente já deveriam ter acontecido. E esses foram os sinais das formas com que Deus fala com você. Fique atento. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Fica com Deus, vai lá no meu Instagram, @camirocha, e me segue por lá. Que Deus abençoe você. Envie esse vídeo para alguma pessoa, deixa um like, um comentário. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você.